Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na gloriosa paz do Senhor, nosso Deus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que se encontra na Epístola de João, capítulo 2, em diante da palavra de Deus, que nos diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo do mundo, de todo o mundo ou do mundo inteiro. Então Jesus, ele mostra a situação decaída do homem, de pecado, e que o homem transgrediu as leis e os mandamentos e os estatutos de Deus. Você e eu somos réu. Se passamos a ser réu pelo pecado de Adão, que foi o que é uma herança maldita. É por isso que Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e agora estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o Senhor, ele se coloca como nosso advogado. Um advogado, a função dele é defender, é estar ao lado do réu, daquele que está sendo julgado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele nos justifica diante de Deus através do seu precioso sangue, através do seu perdão, da sua graça e da sua misericórdia. Nós vemos no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8 da palavra de Deus, que trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério, e os fariseus, que eram os magistrados, os doutores daquela época, a multidão, e tinha a lei de Moisés, que ela era olho por olho e dente por dente. E tinha a lei de Roma. Ou seja, aquela mulher seria apedrejada. Mas aquele que se coloca como nosso advogado, que é Jesus, o eterno Filho de Deus, o soberano, o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é o Logos. E o Senhor escrevia ali na terra
no chão. E trouxeram ali e disseram: Senhor, nós apanhamos esta mulher no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés, esta mulher deve ser apedrejada. Nós temos a lei dos homens, ou a lei terrena. Nós temos a legislação no nosso Brasil. Nós temos as leis cíveis, leis penais, leis trabalhistas e assim sucessivamente, mas no caso aqui, falando de julgamento na lei penal. E cada ato que o homem ou o ser humano pratica, existe um código, existe um siso, e ele será enquadrado nesta lei e será julgado conforme a legislação. Mas esta mulher estava diante da lei de Moisés. O Senhor deu os mandamentos, os 10 mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, que são os estatutos, e Moisés colocou as leis dentro das diretrizes da palavra de Deus. E estava ali aquele que iria não tirar a lei, mas iria cumprir toda a lei, ou seja, Jesus, ele cumpriu toda a lei. E ele trouxe uma nova lei, que é a lei do mandamento, a lei da misericórdia, da graça e do amor de Deus. É por isso que em Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. No caso, que era a lei de Moisés, que mostrava apenas a situação transgressora do homem, trazia sentença e julgamento. Mas através do Filho de Deus, ele nos justifica, nos perdoa, nos absolve da condenação eterna. E ele disse, olhou para aquela multidão, para os magistrados, os doutores, e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos começaram a sair, dos anciões, dos mais velhos, aos jovens, às crianças. E o Senhor, olhando para aquela mulher com seu olhar de misericórdia, disse: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Ou seja, ele justificou aquela mulher que vivia na prática de adultério, de prostituição, transgredindo as leis de Deus. Porque a palavra do Senhor também nos diz que nenhum adúltero, fornicário, prostituto entra no reino de Deus. Mas quando nós entendemos que Jesus é o nosso advogado e reconhecemos os nossos pecados, as nossas misérias,
que nós estamos condenados, que nós somos réu e precisamos urgentemente do perdão de Deus, da misericórdia do Senhor. Zaqueu, em Lucas capítulo 19, quando Jesus ia passando em Jericó, Zaqueu subiu ali naquele pé de sicômoro, e a palavra do Senhor diz que o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. E quando Zaqueu ali fez uma festa ali, mas Zaqueu era réu. Zaqueu era um homem transgressor das leis. Mesmo sendo um homem rico, mesmo sendo um homem estruturado aparentemente na sociedade, mas aquele homem era um homem ladrão, roubador, balança enganosa, usurpador. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu agora se arrepende e diz: Senhor, se eu defraudei alguém ou enganei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o Senhor agora se coloca como advogado na vida de Zaqueu, porque concernente a essa posição que o homem se encontra, o dinheiro não pode justificar ele, ou o homem, ou a humanidade, o ouro, a prata, os bens desta terra, as religiões, as filosofias, os intelectuais, nem um advogado desta terra pode justificar o homem, nem reis, nem presidente, nem embaixador, nem ministro, mas somente Jesus. E João disse: se nós pecar contra Deus, nós temos um advogado. E sabemos que Satanás é o advogado de acusação contra o homem. João 10 e versículo 10 diz que ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus é o nosso advogado de defesa, aquele que nunca perdeu uma causa, aquele que conhece todas as leis, todos os mandamentos, estatutos, porque ele mesmo é a lei, é a palavra, é os mandamentos, é os estatutos. Recapitulando novamente, ele é o verbo, ele é o Logos, o Deus vivo e soberano. Talvez você esteja sentenciado, seja réu, acusado no mundo físico e no mundo espiritual, sem esperança, sem paz e sem amor no seu coração. O desespero, a angústia, a desilusão e a decepção. Mas Jesus, o meu advogado e o teu advogado, derramou o seu sangue. Você não precisa de nenhum centavo para ser justificado pelo Senhor, para ser perdoado, para ser absolvido. Você só precisa crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e você será salvo, será justificado, será perdoado, será livre da condenação eterna. Receba esta palavra.